podcast. Humildade é alta, humildade na sociedade mente mentirosa. Opressão nas ruas contra a população, famílias com medo de frente à televisão. Os médicos e professores pedindo cola, uma mesa vazia e assim na escola. Essa ditadura da ignorância que já nos manipula desde a primeira infância. Me vejo todo cercado por ratos, me julgo pela aparência, não pelos meus atos. Mas eu me diferencio, ergo a cabeça, não sou de migalhas mesmo que me ofereça. Minha repressão é farta, batalha junto com Esparta. Minha sede é vitória, me existe mesmo que eu parta. Deixe cerrado, a umidade é baixa, mas dá pra voltar. Imunidade da sociedade mentirosa. Deixe cerrado, a umidade é baixa, a humildade é alta. Umidade da sociedade mentirosa. Faz proposta. Eu tenho que fazer também. Comparada não.